are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep, and I can't fight it, I can't. E aí pessoal, beleza? Aqui é o William trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu quero mostrar para vocês um comparativo entre a carretilha Cash King Valiant Eagle 2, que eu já mostrei aqui no canal para vocês, e a Solo King Akura, tá? Ambas são carretilhas desenvolvidas para uma pescaria finesse, para uma pescaria ultralight, para uma pescaria com iscas, digamos que pequenas e leves. Então são carretilhas assim com propostas bastante semelhantes, embora a Akura seja uma carretilha um pouco mais versátil. Ela é uma carretilha que te permite fazer, podemos dizer que dois tipos de pescarias diferentes, né? Por quê? A Akura vem com um carretel raso, que seria o mais específico para a BFS, e vem também com um carretel mediano, que seria um carretel quase fundo, né? Então você consegue usar desde uma linha bem fininha, tipo uma 012, que é a que eu usei para fazer os testes dela, para pescar com iscas de 2, 3, 4, 5 gramas, e consegue também usar o carretel mais fundo, onde você vai fazer uma pescaria de repente de uma traíra num local que tenha vegetação, vai pescar um tucunaré amarelo, um tucunaré azul. Então você vai ter um pouquinho mais de versatilidade, já que com isso você consegue usar uma linha um pouquinho mais grossa, tipo uma 0,20, 0,23, ainda manter uma boa capacidade de linha. Então você consegue fazer um misto de pescarias. Então vamos lá, eu anotei aqui algumas coisas que eu gostaria de pontuar para vocês. Eu vou começar falando pelo tamanho. As carretilhas, elas têm assim, podemos dizer que tamanho em termos de medida, largura e comprimento, podemos dizer que as duas têm um tamanho bastante semelhante. As duas têm assim, não vou dizer que é igual, mas é um tamanho bastante semelhante. Porém, a Valiant, ela é uma carretilha mais baixa, tá? Essa parte dela aqui, da basezinha da sapata até aqui em cima, onde a gente encosta o meio da mão, ela é mais baixa. Então nas mãos a gente consegue sentir essa diferença, tá? Uma um pouquinho mais baixa e outra um pouquinho mais alta. Ah, qual que é melhor? Bom, isso depende. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Eu conheço pessoas que gostam de carretilhas mais baixas, ao mesmo tempo que conheço pessoas que gostam de carretilhas mais altas. Então isso aí é muito pessoal e eu vou deixar para falar a minha preferência, né? Logo em seguida aí. A segunda questão é o peso. As duas carretilhas têm pesos bastante semelhantes. A Akura é especificado que ela tenha 136 gramas com o carretel raso, e a Valiant é especificado que ela tenha 135 gramas. Na prática, o meu exemplar, eu falo isso porque isso pode variar de carretilha para carretilha, tá? O mesmo modelo de carretilha pode ter pesos diferentes, tá? Variando de, o fulano comprou uma que deu 1 grama a mais, o outro comprou outra que deu 1 grama a menos. Então isso pode variar. A minha Valiant pesou 132 gramas, já a Solo King Akura 137 gramas. Então assim, a diferença é muito irrelevante. Eu acho que assim, não faz diferença qual você vai comprar, porque na prática não vai mudar em nada, não vai te deixar mais cansado ou menos cansado por causa de uma diferença de 5 gramas, tá? Então não faz diferença, tá? Então nesse quesito a gente pode dizer aí que é praticamente um empate. Agora o próximo ponto seria ergonomia. Aqui eu já vou passar mais a minha opinião, mais a minha experiência com as carretilhas, conforme o meu gosto. Isso é uma coisa também que vai variar de gosto para gosto. Como eu tenho preferência por carretilhas mais baixas, eu diria que a ergonomia da Valiant é melhor. Por ela ser um pouquinho mais baixinha, eu percebo que a minha mão se encaixa melhor. Eu tenho mão relativamente grande, mas ainda assim, pelo costume com carretilhas da Marine, eu adquiri essa preferência, tá? Por carretilhas mais baixas, que a palma da minha mão fique mais próxima, vamos dizer assim, que da vara. Então, nesse ponto, para mim, a Valiant seria melhor. A Akura, ela não é uma carretilha grande, também não é uma carretilha alta, mas é uma carretilha mais alta do que a Valiant. Uma coisa que eu percebo aqui é o seguinte, olha, vou mostrar para vocês. Vocês podem ver aqui, ó,
A sapata da Valiant, vocês vejam que ela é retinha, né? Ela é inteiriça. Esse fato de ser inteiriço aqui não vai mudar em nada. Porém, a sapatinha dela é na mesma altura do corpo dela aqui, ó. Aonde termina o corpo, também termina a altura da sapata. Já no caso aqui da Acura, vocês podem ver que é um pouquinho mais baixa do que o corpo dela. Aonde termina o corpo dela aqui é um pouquinho mais alto. Ou seja, essa carretilha, ela tem um perfil, vamos dizer que elevado. Se a sapatinha dela fosse no nível do corpo da carretilha aqui, a gente conseguiria fazer com que ela reduzisse na altura uns 2 milímetros, 3 milímetros. Aí ela ficaria numa altura um pouco mais próxima da Valiant. Então aí ela ficaria, vamos dizer que nesse sentido de ergonomia, ela ficaria um pouco mais competitiva. Mas lembrando, isso é algo pessoal, isso vai de pessoa para pessoa. Próximo ponto agora, vamos falar sobre maciez. Aqui eu acho que assim, não dá para diferenciar uma da outra. Tanto a Valiant quanto a Acura são carretilhas extremamente macias. Posso dizer que a Acura ela é um pouquinho mais macia, tá? Você manuseando ela ali, pescando com ela, a gente sente que ela é, entre aspas, um pouquinho mais solta. Mas assim, é uma coisa muito discreta, isso pode ser variação de exemplar para exemplar, pode ser variação de nível de lubrificação, então isso pode acabar fazendo diferença. Então assim, eu diria também que é um empate técnico. Agora vamos falar de um tema que também assim é bastante relativo, né? Que seria a questão de velocidade de recolhimento. A Acura ela tem duas opções, a 7.1 e a 8.1. Já a Valiant Eagle ela só tem a 8.4:1. A minha Acura ela é a 8.1. Então praticamente não existe diferença entre o 8.4 e o 8.1. Então assim, se eu fosse escolher hoje uma velocidade para pescar com iscas micro, para uma pescaria especificamente ultralight, eu daria preferência para carretilhas de até 7.0, 7.1, 7.2. Iscas muito pequenas, elas tendem a perder o trabalho quando você usa uma carretilha muito rápida. Então, ou você se adapta e aprende a trabalhar a carretilha de uma forma bem lenta para você conseguir desempenhar o trabalho da isca, ou você simplesmente vai jogar uma isca e vai fazer qualquer trabalho aleatório. Eu percebi isso usando a Realis Pencil 65, que é uma isca muito pequena, é uma isca que ela não tem uma flutuabilidade muito grande, então é uma isca de um trabalho muito difícil, muito delicado. Então qualquer erro, qualquer velocidade a mais que você coloca, às vezes ela dá uma cabeceada, às vezes ela capota, às vezes ela não zara da forma que deveria, às vezes ela não estica da forma que deveria. Então eu acho, ao meu ver, que carretilhas mais lentas, tá? Tipo 7.0, 6.5, são carretilhas mais interessantes para iscas micro, tá? Para iscas pequenas, iscas muito leves. Não é à toa que fora do Brasil, o pessoal que faz pescaria de black bass, muitas vezes com isca soft, iscas muito pequenas, geralmente eles dão preferência para carretilhas mais lentas, tipo 6.3, 6.5, tá? Aqui no Brasil, a gente ainda vê as pessoas classificando a qualidade, classificando o desempenho de uma carretilha pela velocidade de recolhimento, o que é um erro muito grande. Eu comentei no grupo recentemente que a velocidade de recolhimento se tornou um marketing para a venda de um equipamento. Então eu até dei como exemplo a tecnologia de smartphones, né? Nós vivemos em um momento onde já não existe tanta inovação para se trazer em um aparelho de um ano para o outro. Então o que as empresas passaram a fazer? Começaram a colocar 2 câmeras, 3 câmeras, 4 câmeras, 5 câmeras. No fim, você vai usar 5 câmeras? Não, raramente vai usar. Então o que é o agregado disso? É valor. Então você coloca mais quantidade para cobrar mais caro. As carretilhas também já evoluíram a um ponto em que já não se tem muito o que colocar dentro de um equipamento. Já temos carretilhas extremamente leves, já temos carretilhas extremamente pequenas, carretilhas com rolamentos até onde não precisa. Então, aonde dá para mexer ainda? Um pouquinho no peso, às vezes, e de repente um pouquinho na velocidade. Então, as empresas vêm com esse adicional de velocidade e as pessoas acabam achando que isso é uma vantagem, que isso é uma evolução.
mas que pode sim ser uma evolução, mas uma evolução que ela não acaba não sendo útil para todos os tipos de pescaria e nem para todos os tipos de pescador. Mas isso assim acaba sendo uma coisa muito pessoal também. Eu conheço pessoas que não gostam de carretilhas lentas e conheço pessoas que não gostam de carretilhas muito rápidas. Citei o exemplo agora há pouco, nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas usam muitas carretilhas lentas. Então é um público muito diferenciado, é um público que muitas vezes tem uma experiência com essa área mais finesse, muito mais aprimorada do que a gente aqui no Brasil, que está mais acostumado a pescar um tucunaré, mais acostumado a pescar uma traíra e que muitas vezes a gente não vai usar uma isca tão pequena. Resumidamente falando, velocidade sim, tem um pouco de gosto e ao mesmo tempo tem um pouquinho de falta de conhecimento, um pouquinho de falta de teste das pessoas. Eu tenho certeza que se a mesma pessoa pegar uma isquinha, tipo, vamos pegar uma Real Spencil 65 como um exemplo, pegar uma carretilha, um exemplo, a Spark Pro, que tem a versão 6.6 e tem a versão 8.1. Se a pessoa coloca a mesma vara, a mesma linha, a mesma carretilha, mudando apenas a velocidade e a mesma isca, o mesmo líder, o mesmo snap, tudo igual, mudando somente a velocidade da carretilha, então eu tenho certeza que a isca vai entregar um trabalho mais preciso, mais equilibrado e muito mais próximo ao trabalho específico que o fabricante colocou nela, que muitas vezes é um trabalho mais lento, um trabalho de zar um pouco mais aberto, um stick um pouco mais curto, tá? Eu acho que vale a pena o pessoal testar. Eu acho que o pessoal tem que abrir um pouco a mente e tirar isso da cabeça que carretilha quanto mais rápido, melhor. Um outro ponto que eu acho que vale a pena ser destacado aqui é em relação ao freio. Vamos dizer assim, freio de arremesso, né? Porque muitas pessoas confundem o drag, que também é um freio, né, especificamente dizendo, também tem o freio de arremesso, né, o freio magnético, o freio centrífugo, né? Então existem diferenças entre eles. Na Akura, a gente tem um freio magnético padrão, aquele freio que os ímãs ficam, o carretel fica aqui e os ímãs ficam aqui, né? Seria um freio magnético mais simples, mais padronizado. Já na Valiant, nós temos um freio magnético que ele trabalha de uma forma diferente. Ao invés dele trabalhar paralelo com a lateral do carretel, ele vai trabalhar, entre aspas, paralelo com o interior do carretel. Então ele é um freio redondo que ele entra lá no miolinho do carretel e quando o carretel gira durante o arremesso, ele tem como se fosse duas perninhas, né, dois conjuntinhos de ímãs. Então fica um aqui na parte de baixo e o outro aqui na parte de cima. Quando o freio está parado, está trabalhando a isca, por exemplo, eles estão fechadinhos. Quando você arremessa, eles fazem isso aqui, ó, eles meio que inclinam, eles levantam. Então a gente pode, de forma grosseira dizendo, que seria um freio magnético centrifugado, tá? É um termo que não existe, essa não é a realidade. Então a gente conclui que são freios que têm características diferentes e que muitas vezes entregam um desempenho diferente. O freio da Akura é excelente, tanto para iscas maiores quanto para iscas menores, porém o freio da Valiant ele acaba sendo um pouquinho melhor. De forma genérica dizendo, a gente pode falar que ele é um freio semelhante ao usado na Aldebaran BFS, que também é um freio que tem um funcionamento semelhante. Então ele é um freio extremamente preciso, tá? Ele trabalha mais, então a gente pode dizer que ele tem um intervalo de ação um pouco maior. Então, tendo em vista as diferenças desses dois freios, eu concluí durante os meus testes que o freio da Valiant ele é um pouquinho mais preciso. Pelo fato do freio da Akura ser um freio mais tradicional, que não é um freio desenvolvido especificamente para um equipamento BFS, então a gente pode dizer que ele é um freio um pouco mais polivalente, tá? Vamos dizer assim. Ele consegue trabalhar razoavelmente bem com as iscas pequenas e consegue trabalhar bem com iscas maiores. Então, é impossível um equipamento ser perfeito em tudo. Então a gente pode dizer assim, se a gente criasse um gráfico de ação de freio, de performance de freio, vamos supor aqui que a gente tenha um gráfico de 0 a 5, onde a gente consiga classificar aqui a ação dos freios. Isso é um gráfico hipotético, né? Não é isso não se reflete ao mundo real, mas é uma forma que eu vou tentar explicar para vocês. Como a Akura é uma carretilha feita para ser um pouco mais versátil, que você consegue trabalhar desde iscas pequenas até iscas maiores, vamos dizer que o freio dela começa a trabalhar do 2 ao 5.
vamos dizer assim. Isso num gráfico, tá? Isso não significa peso, não significa tamanho, isso num gráfico. Vamos dizer que o freio dela começa a trabalhar bem aqui no 2 em diante e vai até o 5. Vamos dizer que o 5 seja as iscas mais pesadas. Já no caso da Valiant, a gente poderia colocar que o freio dela já começa a agir no 1, tá? Então você vai conseguir controlar iscas que estejam nessa categoria 1 em diante. Então, ou seja, a Valiant ela tem uma pitadinha de precisão a mais do que a Acura. Então você vai conseguir usar iscas um pouco menores, com um pouquinho mais de precisão no freio e em muitos casos ter um pouquinho mais de arremesso, porque você vai conseguir ter um freio um pouquinho mais controlado, que vai te dar, em muitos casos, uma distância de arremesso um pouquinho maior em relação à Acura, que se você precisar arremessar um pouquinho mais, você vai ter que abrir um pouquinho mais o freio. Automaticamente, se você abre um pouco mais o freio, você começa a ter um pouquinho menos de precisão de frenagem. Então você começa a reduzir a eficiência desse freio. Então, no quesito freio, na minha opinião, nos meus testes, a Valiant se saiu melhor também do que a Solo King Acura. Agora, em relação a drag, é especificado que a Acura tenha um drag de até 4 kg e a Valiant até 5 kg. Nesse caso aqui, eu não vi diferença entre uma e outra, até porque as duas usam uma coroa de praticamente do mesmo tamanho, as duas usam discos de freio de praticamente do mesmo tamanho, a mesma quantidade de disco de freio, então não faz sentido uma ter 4 kg e a outra ter 5 kg. Na verdade, nenhuma delas vai chegar a 4 kg. Eu acredito assim que se arrochar muito ali, a gente vai conseguir extrair ali uns 3 kg, 2,8 kg, 3 kg estourando. E isso sem prejudicar a estrutura do equipamento. Então, nesse quesito aqui, para mim não faz diferença, a especificação nem sempre é a realidade. Então, ao meu ver, não existe diferença entre uma e outra. Agora, uma categoria que eu acabei pulando, mas que de certa forma ela está bastante ligada com a relação de freio que eu já comentei, que seria a categoria de desempenho. Nesse caso aqui, eu colocaria a Valiant como tendo um desempenho melhor. Por quê? Se a gente for considerar as duas única e exclusivamente como carretilhas para BFS, eu diria que a Valiant é melhor. Como eu disse lá naquele gráfico imaginário, que se as duas entrassem em um gráfico de 1 a 5, eu colocaria a Solo King Acura agindo de 2 a 5 e a Valiant começando do 1 até 5. Então, no quesito desempenho, eu colocaria a Valiant como tendo um desempenho melhor pelo fato de que ela tem um freio mais preciso. É um freio que age mais quando você precisa e age menos quando você precisa. Então, nesse contexto, eu colocaria a Valiant como tendo um desempenho melhor do que o da Solo King Acura. Próximo ponto aqui que a gente vai falar acaba sendo assim uma coisa um pouco mais cosmética, né? Não é nada que vai fazer da carretilha melhor ou pior, não vai desempenhar melhor ou pior também. As duas têm o drag clicker, né, que seria aquele sinal de tomada de linha, e as duas usam o mesmo sistema, que seria basicamente um disco de alumínio mais grosso, que tem um furinho na lateral, com uma molinha e um pino de aço. E na coroa tem uma espécie de um anel cheio de dente, e aquele disco de alumínio ele vai girar dentro da coroa, né, como se eu estivesse fazendo o trabalho de drag, né, normalmente, porém quando ele vai girando ali ele faz aqueles cliquezinhos. Eu particularmente não gostei de nenhum dos dois. Para quem está acostumado com o drag clicker da Marine, que ele tem assim um barulho um pouco mais agudo e um pouco mais alto, vai notar a diferença e também vai concordar comigo que de fato não é um drag clicker assim muito audível, muito eficiente. A gente consegue ouvir? Sim, consegue, mas é muito pouco. Se eu estiver filmando, por exemplo, com a câmera na cabeça, dificilmente vocês vão ouvir quando um peixe tomar linha, porque simplesmente o barulho é muito baixo. Então, na prática, não existe diferença de uma para outra, então nenhuma vai ser melhor do que a outra nesse quesito aqui também. Um outro ponto que existe diferença entre elas seria na quantidade de rolamentos. A Valiant tem 7 rolamentos mais o anti-reverso, e a Acura tem 11 rolamentos mais o anti-reverso. A diferença fica por conta dos rolamentos dos pegadores, já que a Acura tem tem 2 rolamentos em cada pegador, já a Valiant tem 2 buchas em cada pegador. Isso faz a carretilha melhor ou pior?
Sim, não, talvez, depende da situação, né? Para quem vai pescar em água salgada, muitas vezes as carretilhas que trabalham com buchas, elas acabam tendo um desempenho melhor, como é o caso de algumas carretilhas da Shimano ou da Daiwa, por exemplo. Porque os pegadores são locais onde entram muita água. Então trabalhar com bucha elimina o risco de oxidação por causa da água salgada. Então nesse caso a Valiant seria melhor. Já ao mesmo tempo, a gente poderia pensar o seguinte, poxa, ao invés de usar uma bucha, que ela não estraga, vamos dizer assim, a gente poderia de repente usar um rolamento de cerâmica. Sim, poderia. Só que as marcas não vão colocar rolamentos de cerâmica nas carretilhas. Então aqui eu colocaria como ponto, em termos de quantidade de rolamento, eu daria esse ponto para a Akura, e as duas teriam 2 pontos que eu poderia considerar como negativos, tendo em vista o valor delas, é a questão do anti-reverso. As duas trabalham com anti-reverso simples, com anti-reverso comum. Eu cheguei a comentar no vídeo das duas carretilhas, falando que era assim uma coisa que, entre aspas, vergonhosa, porque são carretilhas de valores razoavelmente mais altos, então eu acho que sim, as duas poderiam ter um rolamento de anti-reverso de micro rolês, mas infelizmente não acontece. Então, tendo em vista isso, que os dois anti-reversos são iguais, a gente vai dar o ponto para a Akura simplesmente pelo fato dela ter rolamentos nos pegadores e a Valiant ter apenas buchas, beleza? Um outro ponto que seria uma questão um pouco mais estética é em relação às estrelas de drag. Vejam que aqui, ó, a estrela de drag da Valiant, ela tem um formato bem diferente, olha. As hastes aqui, né, os bracinhos, eles são inclinados para trás, então você vai vai sentir um pouco de desconforto quando você começar a usar. Eu prefiro esse formato aqui, ó, que é o formato de estrela convencional, porque tanto para apertar quanto para desapertar, você vai ter a mesma pega. Já aqui na Valiant, se você for afrouxar o freio, você pega nessa parte lisa. Se você for apertar o freio, você já pega no buraco, né? Você acaba pegando dentro dos dentinhos. Pelo que eu vi, essa estrela ela é compartilhada entre o modelo de manivela esquerda e entre o modelo de manivela direita. Então, no caso da carretilha de manivela direita, ela fica ao contrário. Então você vai apertar pegando aqui na parte de cima, nessa parte retinha, e você vai desapertar pegando dentro do bracinho. Então eu já acho que fica um pouco mais confortável. Ainda não acho que é o ideal para mim, mas eu acho que fica um pouco mais confortável. Um outro ponto aqui que eu acho que vale a pena ser mencionado é a questão de capacidade de linha. Vamos considerar 2 pontos em específicos. A Valiant trabalha somente com carretel raso, com carretel ABFS. Já a Akura já trabalha com 2 carretéis. Então a gente tem 2 extremos, né? A gente tem uma carretilha que você consegue trabalhar com uma linha mais grossa, ao mesmo tempo que na mesma carretilha a gente consegue usar uma linha bem mais fina. Então vamos fazer esse comparativo pensando por esses 2 lados, né? A Valiant, ela vai se limitar a uma pescaria exclusivamente com linha fina. No meu caso, eu estou usando uma linha 0,12mm, que é a mesma linha que eu usei para testar a Akura. Porém, no carretel fundo da Akura, eu coloquei uma linha 0,23, que geralmente é a linha que eu uso para pescar tucunaré. Então, nesse sentido, eu acho que a Akura acaba se saindo melhor, justamente pelo fato dela ser mais versátil. Ela te permite usar um carretel raso com linha fina e te permite usar um carretel fundo com uma linha mais grossa. Então, assim, existe diferença nesse sentido? Sim. Acho que a gente tem que partir de um pensamento seguinte: eu quero uma carretilha exclusiva para tal pescaria, ou eu quero uma carretilha que seja versátil. Se eu quiser uma carretilha exclusivamente BFS, eu vou escolher preferencialmente a Valiant. Agora, se eu quiser uma carretilha versátil, é lógico que eu vou escolher a Akura, que ela consegue me entregar uma carretilha BFS e consegue me entregar uma carretilha versátil que me permite pescar uma traíra com uma linha mais grossa, um tucunaré azul, um tucunaré amarelo. A capacidade de linha do carretel raso da Akura é praticamente a mesma capacidade do carretel da Valiant. Então, tendo em vista isso, eu colocaria a Akura como melhor opção nesse sentido, justamente pelo fato dela ter 2 carretéis e se tornar uma carretilha mais versátil. Agora, o último ponto que eu deixei aqui para o nosso comparativo seria o quesito de acabamento. Nesse ponto, eu poderia dizer para vocês que a gente tem assim carretilhas com acabamento muito semelhantes. A Valiant tem um acabamento levemente melhor e tem a pintura um pouquinho mais forte. Por que ela tem a pintura um pouquinho mais forte? Aparentemente, a pintura da Valiant ela tem um verniz um pouquinho mais grosso, um verniz um pouquinho mais forte. Já a pintura da Akura,
ela já tem uma pintura bem mais frágil e um verniz bem mais fino, tá? Então acontece que ela arranha um pouquinho mais fácil, nas quinas ela descasca um pouquinho mais fácil, então nesse quesito aqui eu daria os pontos também para Valiante. Então pessoal, eu sei que a escolha ela é muito pessoal e muitas vezes eu acho que ela acaba sendo um pouco mais dificultada conforme a gente vai tendo mais opções de escolha. Então eu tenho certeza que muitas pessoas, assim como eu, vão preferir a Valiante e outras pessoas vão preferir a Acura. Então eu acho que qualquer uma que você escolher, você vai estar extremamente bem atendido. Então se o cara quiser uma carretilha um pouco mais versátil, com certeza a melhor opção seria a Acura. Agora, se o cara quer uma carretilha exclusivamente para pescaria BFS, se fosse no meu caso, eu escolheria a Valiante, porque aonde a Acura se tornaria versátil, eu não precisaria dela, porque eu já tenho carretilhas que fazem esse papel. Eu tenho a Carbon XCS, que me atende perfeitamente bem numa pescaria de traíra, tucunaré azul, tucunaré amarelo. Eu tenho a Spark Pro, que também é uma carretilha que me atende na pescaria de traíra, tucunaré azul, tucunaré amarelo. Então não faria sentido para mim hoje comprar a Acura, mas pode fazer para você, pode fazer para o seu amigo, pode fazer para o seu pai, para o seu filho. Então eu acho que vale a pena pesar, né? O que uma tem de vantagem, o que a outra tem de vantagem, juntar e falar assim, não, essa me atende melhor, ou não, melhor aquela outra, eu acho que aquela me atende melhor. Então a ideia desse vídeo é fazer com que a escolha dos dois modelos sejam facilitadas, ou de repente até dificultada, né, dependendo do ponto de vista. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês entendam a ideia desse vídeo, espero que quem tiver na dúvida em relação a esses dois equipamentos consigam extrair das informações que eu trouxe aqui para vocês, qual que é a melhor opção para você, beleza? Então ficamos por aqui. Se tiver alguma dúvida, eu peço que você deixe aqui embaixo nos comentários. Considere se inscrever nesse canal para acompanhar os nossos vídeos. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, que tudo isso é muito importante para o crescimento desse canal, beleza? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!